1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 até o verso de número 20. Diz assim o texto das Escrituras: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá, tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nós nos colocamos na presença do Senhor nesta noite, neste momento onde nos preparamos para ouvir a mensagem do Senhor sendo exposta. Oramos para que o Senhor desde já ilumine nossa mente e o nosso coração e nos dê a compreensão das verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. Sabemos, ó Pai, que a sua palavra é útil e eficaz para instruir, para repreender, para corrigir e para exortar, e por isso nós nos debruçamos sobre ela e clamamos neste momento ao Senhor, que pela graça do Senhor nos conduza, ó Deus, à compreensão dessa palavra, e que o Teu Espírito Santo possa aplicá-la em nossas vidas, para que ela não esteja ou fique apenas em nossas mentes, mas que ela possa impactar todos nós, de forma plena, de forma integral, para que, ao sairmos daqui nesta noite, saiamos diferentes, transformados. No nome do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. O texto de Coríntios, irmãos, como nós temos visto, é um texto muito prático do ponto de vista dos problemas que uma igreja vive. O apóstolo Paulo, ele trata acerca das questões da igreja de Corinto com muita veemência e de forma muito dura. Ele repreende, ele exorta a igreja pela palavra de Deus para que eles não se desviassem do evangelho que eles haviam recebido. Há vários problemas que o apóstolo Paulo trata nesta carta. Dentre esses problemas, um destes que nós já vimos e estudamos no capítulo 5, é o problema com relação à imoralidade sexual. No capítulo 5, o que nós podemos constatar ali é que haviam dois erros na igreja de Corinto. O primeiro, que o apóstolo Paulo condena e repreende naquela situação, naquela circunstância, era o incesto. Havia um homem dentro da igreja de Corinto que estava se deitando com a mulher de seu pai, e Paulo vai repreender. Paulo não apenas repreende, como no texto no capítulo 5, ele vai sentenciar aquele homem à exclusão. Os cristãos da igreja de Corinto deveriam, portanto, retirar aquele homem do meio da igreja, para que ele não contaminasse a igreja. E Paulo sentencia com autoridade apostólica. Já há um outro problema que o apóstolo Paulo constata naqueles versos, que é a omissão. A igreja de Corinto estava sendo omissa no trato daquela situação. Eles eram conscientes. O
O apóstolo Paulo não trata a respeito de um problema ou a respeito de um pecado do qual os membros em geral da igreja não tinham qualquer consciência. Mas ele trata a respeito de algo que a igreja de Corinto sabia. Eles tinham consciência. E havia o erro da omissão, porque eles não trataram um pecado que estava prejudicando a igreja e desonrando o próprio nome do Senhor Jesus. No capítulo 6, já mais no final da última sessão, do texto que nós meditamos na última semana, verso 9 até o verso 11, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, assim como ele faz no capítulo 5, ele dá uma lista, ele lista uma série de pecados, os quais a igreja de Corinto deveria repudiar e abandonar. Nós entendemos que tanto no capítulo 5, quanto no capítulo 6, o que o apóstolo Paulo faz não é dar uma lista exaustiva dos pecados que nós deveríamos e devemos abandonar. Mas ele lista alguns pecados como um exemplo daquilo que a igreja de Corinto, bem como nós, como crentes, devemos repudiar e devemos abandonar nas nossas vidas. No capítulo 6, já no versículo de número 11, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, se dirigindo à igreja de Corinto, depois de ter dado uma lista de pecados relacionados, alguns deles, à questão da sexualidade, ele vai dizer aos cristãos de Corinto: assim eram vocês. Assim eram vocês. Ou seja, ele lista uma série de pecados e ele vai dizer à igreja de Corinto que assim era a igreja de Corinto, no entanto, antes de receberem o evangelho. Ele vai contrastar a vida da igreja dos cristãos de Corinto antes da mensagem do evangelho e aquilo que eles agora eram por meio da obra vicária de Cristo Jesus. Antes, como o texto do capítulo 6, verso 9 até o verso 10, eles eram idólatras, eles eram sodomitas, efeminados, roubadores, beberrões, mas agora eles haviam sido lavados, justificados e santificados no nome do Senhor Jesus Cristo e também em seu Espírito. A exortação, portanto, de Paulo aos cristãos de Corinto, ela se repete, porque embora eles fossem crentes, e Paulo não questiona isso, ele está dizendo: não, vocês são crentes, vocês foram lavados, justificados e santificados, mas a exortação do capítulo 3 se repete, porque embora crentes em Cristo Jesus, eles se portavam como se não fossem crentes. Eles se portavam como se não conhecessem o Evangelho, como se não tivessem recebido a mensagem que o próprio apóstolo Paulo havia entregue a eles, por meio da pregação da palavra. O que nós podemos perceber nesses textos, nos versos de 12 até o verso de número 20 do capítulo de número 6, agora caminhando para o final da sessão, é que haviam ainda uma série de comportamentos que os cristãos de Corinto deveriam tratar. E mais uma vez, relacionados à questão da sexualidade. O tema ou o problema que nós podemos constatar neste texto, o qual o apóstolo Paulo mesmo vai confrontar, corrigir e repreender a igreja, está relacionado à sexualidade, ao uso que o homem regenerado faz de seu corpo. O que o texto nos mostra com relação ao corpo do homem é que há da parte de Deus um propósito excelente para o homem e para o seu corpo. O que é muito interessante nós pensarmos a respeito dessas exortações que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, é que a vida cristã, irmãos, ela deve ser vivida integralmente. Havia um problema na igreja de Corinto, e o problema era achar, obviamente que influenciados por uma perspectiva grega, que a mensagem do evangelho ficava apenas no campo das ideias, mas que aquilo que eles faziam com o corpo deles era indiferente ao cristianismo e à mensagem do evangelho. Mas o que o apóstolo Paulo vai dizer é que a mensagem do evangelho ela deve ser aplicada a toda esfera da vida humana. Como nós vimos no texto passado, quando ele vai exortar os cristãos de Corinto a que resolvessem os seus problemas no seio da igreja. Qual era o problema que nós vimos nos versos de 1 a 11 no capítulo 6? Eles tinham problemas entre eles e eles resolviam isso na
justiça chamada comum. Mas o apóstolo Paulo vai exortar a igreja a que resolvessem os seus problemas internamente, para que o nome de Cristo não fosse envergonhado. Mas o que nós podemos perceber aqui é que os cristãos de Corinto continuavam procedendo de forma vexatória ao cristianismo, de forma vexatória ao evangelho e à mensagem que eles haviam recebido. Recebendo, portanto, uma influência de uma perspectiva grega, da filosofia grega, aquilo que nós identificamos no gnosticismo, a ideia de que o que importa é que você cuide do seu espírito e o corpo pouco importa. Ou seja, zele pelo seu espírito e pela sua mente, mesmo que em detrimento do corpo, porque o corpo pouco importa. Hoje nós podemos perceber que há traços do gnosticismo, mesmo em meio aos cristãos, quando esses desconsideram a importância do corpo diante de Deus. Mas nós vamos perceber nessa passagem que aquilo que nós fazemos com o nosso próprio corpo é de extremo interesse da parte do Senhor. E a maneira com que nós vivemos a nossa vida esteticamente reflete aquilo que nós pensamos, percebemos e conhecemos a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. O grande problema é que os cristãos de Corinto, eles estavam agindo de maneira libertina, em nome daquilo que eles chamavam de liberdade cristã. Eles deturparam o conceito de liberdade cristã para justificarem a sua própria conduta. Talvez essa deturpação fosse fruto de um equívoco teológico ou simplesmente fosse pretexto para agirem conforme os seus próprios interesses. Mas ao invés de viverem uma vida para a glória de Deus, os cristãos de Corinto viviam uma vida para a sua própria glória e em prol dos seus próprios interesses. Há um comentarista do Novo Testamento chamado Simon Kistemaker, e ele define a atitude e o comportamento dos cristãos de Corinto da seguinte forma: em lugar de viverem como crentes perdoados, santos e justos, eles se entregavam a pecados sociais e sexuais. Em vez de se submeterem a Cristo Jesus, eles justificavam o pecado em nome da liberdade dada a eles em Cristo. Em vez de servir ao Senhor e seu próximo em amor genuíno, serviam a si próprios. O que nós podemos perceber aqui, então, é que Paulo vai justamente combater essa postura dos cristãos de Corinto, esse equívoco deles com relação à liberdade cristã. Nos primeiros versos, nós podemos perceber, de forma muito clara no versículo de número 12, que Paulo vai combater aquilo que, entre os cristãos de Corinto, eram como um moto, era como um estilo de vida, uma frase que revelava o seu próprio estilo de vida. E nós vemos que Paulo vai combater isso de forma muito didática, porque no mesmo momento em que ele cita os motos dos cristãos de Corinto, ele os rebate, mostrando que ainda que houvesse uma parcela de verdade naquilo que eles estavam dizendo, eles estavam deturpando determinados conceitos em seu próprio favor. Olha o que o texto diz, quando o apóstolo Paulo, portanto, vai questionar a conduta dos cristãos de Corinto, quando eles diziam: todas as coisas me são lícitas. O apóstolo Paulo diz: mas nem todas convêm. Os cristãos de Corinto diziam: todas as coisas são lícitas. E o apóstolo Paulo: mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nesse texto, em toda essa passagem, o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em relação à própria liberdade cristã, é que essa liberdade, em certo sentido, e eu gostaria que você pensasse nessa palavra entre aspas, ela é limitada. A nossa liberdade cristã, a liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus, ela é uma liberdade limitada. E é óbvio que os limites são impostos pelo próprio Deus, na sua palavra, nos princípios e padrões que norteiam e que devem nortear a nossa vida e a nossa conduta cristã. Mas o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui é que quando eles diziam da seguinte forma, todas as coisas, quando eles usavam essa expressão para definir o conceito de liberdade cristã que eles tinham, eles precisavam entender
que essa liberdade e que todas essas coisas jamais incluiria o pecado. Portanto, crentes em Cristo, lavados no sangue e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, mesmo que tendo sido alcançados pela graça de Deus, não tinham licença para o pecado. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo vai combater isso ainda na carta que ele escreve aos Romanos, dizendo que se a graça em Cristo Jesus e a salvação, portanto, não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, podemos então pecar? Ele vai dizer, de maneira nenhuma. Como que nós poderemos viver para o pecado, uma vez que nós morremos para ele? Portanto, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus jamais pode incluir a licença para o pecado. No entanto, o que nos parece é que essa era a percepção dos crentes de Corinto. Salvos pela graça, agora podemos viver segundo as nossas próprias vontades. Mas o apóstolo Paulo vai combater e vai rebater esse tipo de banalização da graça que havia no seio da igreja de Corinto. Num segundo momento, Paulo trata a respeito da expressão todas as coisas como que autoridade para fazer todas as coisas. Ele entende que quando o cristão de Corinto diz todas as coisas me são lícitas, ele está trazendo para si uma autoridade para fazer todas as coisas. No entanto, como quem tem autoridade para todas as coisas, ele jamais permitirá ser dominado por essas coisas, o que obviamente não era o caso dos cristãos de Corinto, que tendo a autoridade que o próprio Cristo dá, como os textos anteriores nos dizem, para julgar a terra e até mesmo os anjos, começaram a dar lugar para o próprio pecado. E à medida em que cultivavam uma vida de pecado, eram escravizados por ele. Se uma pessoa cede ao pecado, ela é seu escravo e o pecado seu mestre. Isso é o que os cristãos de Corinto não haviam ainda entendido. Se julgavam libertos, livres, tendo liberdade de ação, liberdade de escolha, mas haviam sido escravizados pelos seus próprios pecados. Haviam sido escravizados pelas escolhas que fizeram moralmente levianas. Mas os cristãos de Corinto, eles não viam o pecado como algo ilícito ou como pecado mesmo. Mas há um texto das Escrituras que reafirma o que nós dissemos aqui, de Romanos, capítulo 6, verso 16, quando o apóstolo Paulo diz nessa carta: não sabeis que daquele a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos cristãos de Corinto, no texto de Romanos, ou aos cristãos da região de Roma, e também aos cristãos de Corinto, é que à medida em que davam lugar ao pecado, eles eram escravizados do pecado, ou pelo pecado. Mas o texto ainda prossegue, e nós podemos ver que ainda há um moto no verso de número 13, quando o texto diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O verso de número 13, apresentando esse moto dos cristãos de Corinto, nos mostra que eles faziam uma espécie de relação entre o alimento e o estômago, e as suas próprias necessidades, e eles estavam usando este moto para justificarem as suas atitudes levianas no que diz respeito à sua própria vida sexual. Eles estavam se valendo daquele argumento para justificar a sua própria conduta no que diz respeito às relações sexuais ilícitas. Mas o que o próprio apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui é que tanto um quanto o outro seria, portanto, destruído. Os alimentos, bem como o corpo, e dessa forma a passagem nos mostra uma relação passageira entre o estômago e o alimento e o estômago. Mas Paulo vai concluir o seu raciocínio quando ele diz: o corpo não é para a impureza. Porque eles diziam, o alimento é para o estômago para o alimento, logo o corpo é também
para a vida sexual. Mas, obviamente, que eles estavam distorcendo aquilo que Deus nos dá como uma dádiva. O que é importante nós ressaltarmos desde já é que Paulo não está combatendo aqui a vida sexual no leito matrimonial, mas ele está combatendo a vida sexual fora dos padrões que o próprio Deus estabeleceu. E isso, diante de Deus, portanto, é condenado, ou condenável e ilícito. E o próprio apóstolo Paulo vai chamar toda a conduta sexual fora do leito matrimonial de impureza. E aqui o problema é que os cristãos de Corinto estavam tendo relações sexuais com meretrizes. Era o problema, ou esse é o problema que o próprio apóstolo Paulo vai combater aqui. E ele diz, portanto, o corpo não é para a impureza, mas o corpo é para o Senhor. E diferente dessa relação efêmera de alimento e estômago, o texto nos mostra que nós temos uma relação com Deus que não é efêmera ou passageira, mas ela é duradoura. E o final da passagem, o final do versículo 14, que é o texto dessa primeira sessão dessa carta, ou do capítulo de número 6, nos mostra que havia um equívoco muito grande dos cristãos de Corinto e dos próprios gnósticos, quando diziam que o corpo não tinha qualquer valor. Porque o que o texto vai dizer é, assim como Deus ressuscitou a Cristo no último dia, assim também Ele nos ressuscitará no último dia. Portanto, o corpo, diante de Deus, não é algo desprezível, mas é algo também que tem seu propósito dentro do próprio plano da criação, bem como da redenção. No último dia, seremos ressuscitados. Você provavelmente já esteve em algum velório, algum ofício fúnebre, onde as pessoas, os dirigentes e até mesmo pastores diziam assim, não, aqui está só o corpo, como que desprezando aquilo. Mas no último dia, o homem como um todo será ressurreto. Sua alma se unirá novamente ao seu corpo e ele, portanto, será ressurreto. Portanto, nós não podemos desprezar aquilo que Deus criou com um propósito bem definido. Nós somos, irmãos, nós pertencemos integralmente a Deus. O homem o é integralmente. Nós não podemos ficar fazendo esse tipo de divisão que normalmente as pessoas gostam de fazer. Alma, corpo e espírito. Ou até mesmo falar de alma e corpo, ou espírito e corpo. Nós precisamos entender que o homem é uma unidade integral. Portanto, não é apenas a nossa alma que pertence a Deus, mas também o nosso corpo. Portanto, nós daremos a Deus conta de tudo aquilo que fazemos, inclusive com o nosso próprio corpo. O nosso corpo pertence a Deus, não é nosso. As regras para os nossos corpos são de Deus, não são nossas. Quem estabelece as regras de como nós devemos viver e o que devemos fazer, inclusive com o nosso corpo, é Deus, não é o homem, mas é Deus. E por isso que aqui ele vai combater o problema ou a questão da sexualidade ilícita. Mas a partir dessa premissa, nós podemos entender, por exemplo, o quão absurdo é aquilo que tem sido hoje em dia o moto das feministas. Meu corpo, minhas regras. E defendem, portanto, algo que é abominável diante do Senhor, como um aborto. Nós pertencemos ao Senhor. As regras são dele e não nossas. Mas o texto continua nos mostrando que há um propósito excelente para aquilo que Deus criou, bem como há uma união excelente. E o texto agora do verso 15 até o verso 17 nos mostra quem nós somos e qual é a nossa relação com o nosso Redentor, com o nosso Senhor, que é Cristo Jesus. O texto começa nessa passagem no versículo 15 até o verso 17, mas o versículo 15, ele vai apresentar para nós uma forma que Paulo já tem trabalhado desde os primeiros versos, tratando com relação, ou tratando de forma retórica, fazendo algumas perguntas retóricas para os crentes de Corinto, segundo o Kistemaker, para refrescar a memória dos cristãos de Corinto. E a primeira pergunta que ele faz é: vocês não sabem que os vossos corpos são
membros de Cristo? Obviamente que para essa pergunta o apóstolo Paulo espera uma resposta positiva. O apóstolo Paulo espera que os cristãos de Corinto digam: sim, nós sabemos. Num outro momento, o apóstolo Paulo, tanto na carta aos Coríntios, no capítulo 12, mas também no texto de Romanos, Paulo vai falar dessa união, ou de nós, crentes em Cristo Jesus, como sendo membros de Cristo, ou como sendo membros do corpo de Cristo. No entanto, o que é interessante nessa passagem é que aqui ele não está falando da igreja como um todo, mas a expressão que ele usa é para definir a nossa relação como indivíduos diante de Deus, portanto, a nossa responsabilidade individual diante de Deus por conta das coisas que nós fazemos. Cada um de nós, crentes em Cristo Jesus, está espiritualmente unido a Ele. E esta é uma união, nós podemos dizer com todas as letras, sagrada. Não pode ser desprezada, não pode ser desconsiderada. Cada um de nós é parte do corpo de Cristo. Mas o texto continua ainda com uma segunda pergunta, também retórica, e para essa pergunta o apóstolo ele não espera uma resposta positiva, mas é óbvio que ele espera uma resposta negativa. E a pergunta é: acaso eu, que sou corpo de Cristo, estou unido a Cristo, eu me deitaria com uma meretriz? O que o apóstolo Paulo está dizendo, e o seu raciocínio é: se eu me deito com uma meretriz, eu estou, portanto, profanando o próprio corpo de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai combater de forma tão veemente a sexualidade ou a imoralidade no texto, porque todo pecado que nós cometemos, segundo o próprio texto, contra o nosso corpo, é, portanto, um pecado que nós cometemos contra o próprio Cristo. Estamos profanando o nome de Cristo, estamos profanando e denegrindo a própria igreja. Agora, nós podemos entender que o texto, na carta que o apóstolo Paulo apresenta aqui, ele abrange o conceito de imoralidade e abrange ou expande aquilo que ele mesmo quer dizer com meretriz. O que o apóstolo Paulo está condenando aqui? Ele está condenando a sexualidade apenas no que diz respeito à relação com prostituta, ou com meretrizes, ou com homens. O que o apóstolo Paulo está condenando aqui? A palavra meretriz, no texto grego, ela esclarece e nos mostra como que o conceito ele é mais amplo. A palavra que o texto grego usa para se referir a meretriz é a palavra pornê, que tem a mesma raiz da palavra porneia, que é da onde vem a nossa palavra em português para pornografia. Portanto, quando o apóstolo Paulo ele vai condenar os atos ilícitos dos cristãos de Corinto com relação à sua sexualidade, ele não está combatendo apenas a prostituição, mas ele está combatendo todo o ato sexual ilícito que é condenado pela própria palavra. Quais são esses atos ilícitos? Tudo aquilo que na vida sexual não estiver relacionado ao relacionamento de marido e mulher. O relacionamento sexual antes ou fora do casamento. O adultério, bem como a fornicação. O uso e o costume habitual de se deleitar na pornografia, ou até mesmo os pensamentos ilícitos que nós podemos ter. Portanto, nós podemos entender que a reprovação do apóstolo Paulo aqui ela é muito mais abrangente do que nós podemos pensar. Ele não está condenando apenas a prostituição, mas ele está condenando todo o ato sexual fora dos propósitos de Deus para o relacionamento sexual entre marido e mulher. Antes, portanto, de nos unirmos ou de vivermos uma vida sexualmente ilícita, como é reprovado no texto das Escrituras, nós devemos viver como unidos a Cristo, como aqueles que estão, pela fé, espiritualmente
unidos a Cristo Jesus. Portanto, nosso corpo pertence a Deus e nós estamos, pela fé, unidos a Cristo Jesus, o nosso Redentor. E porque nós estamos unidos àquele que derramou o seu sangue em nosso favor, devemos nos portar de maneira moralmente adequada ou de maneira agradável aos olhos do nosso próprio Senhor. Nós somos, portanto, povo de Deus, o nosso corpo pertence a Deus, nós estamos unidos a Cristo e nós também temos uma responsabilidade. Há um propósito excelente, há uma união excelente, mas há também um chamado excelente, uma exortação excelente. E o texto no versículo de número 18, ele começa nos dando essa exortação. E a exortação ela é muito clara, sem necessidade de muita explicação, é autoexplicativa, porque ela diz fugir da imoralidade. E fugir aqui, irmãos, é fugir mesmo. E aí a gente pode lembrar de um texto muito claro nas Escrituras, que é o texto de Gênesis, capítulo 39, onde o texto vai relatar a maneira como que José corre, literalmente corre, da mulher de Potifar, para que não incorresse em pecado. Correr, portanto, ou fugir, portanto, segundo o texto das Escrituras, é fugir mesmo. É não dar vazão, é não dar brecha para o pecado que pode e tenazmente nos assedia e que pode, por sua vez, nos conquistar por causa da dureza e fragilidade do nosso coração. A pergunta que talvez nós podemos fazer é: até quando? Ou em que circunstância, em que situação nós devemos e precisamos fugir? A própria expressão fugir no texto, estando aqui no tempo presente, ela nos mostra que fugir, portanto, é em todo momento. Quando nós devemos fugir da imoralidade, quando nós devemos fugir de toda sexualidade ilícita ou de todo pecado que prejudica o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo, é em todo momento. Devemos estar alertas em todo o momento. Devemos ser zelosos e cuidadosos em todo o momento. Essa deve ser uma prática constante. Não podemos, irmãos, baixar a guarda para o pecado, porque senão ele nos nocauteia. Não podemos, mas devemos estar alertas. E não podemos nos enxergar como super-heróis, como homens ou mulheres capazes de resistir a toda e qualquer tentação, em toda e qualquer situação. Nós devemos lutar, mas lutar aqui é fugir. Devemos fugir. É aquela história, né? Mais vale um covarde morto do que um herói vivo. Ou, perdão, é o contrário, errei. Mais vale um covarde vivo do que um herói morto, né? Então a gente precisa fugir de toda situação que nos exponha ao risco. Não nos julguemos, irmãos, heróis, ou hábeis a suportar qualquer tipo de tentação. Mas o texto ainda nos mostra que a passagem ela vai nos dar uma explicação para isso. E o verso 18, ele nos apresenta essa explicação, ele dá uma mensagem. Qual é a mensagem, ou o que o texto está querendo dizer? Podemos entender que o pecado da fornicação, portanto, ele ocupa a força da comunicação corporal da pessoa de uma forma como nenhum outro pecado comunica. Por isso que ele vai dizer aqui, quem peca quanto à imoralidade ou à sexualidade, comete pecado contra o próprio corpo. Nesse sentido, nós podemos dizer que todos os pecados estão, nesse respeito, por comparação, fora do corpo. É isso que o autor quer mostrar para nós aqui, o apóstolo Paulo, quando ele diz que quem comete pecado sexual ou na área sexual comete pecado contra o próprio corpo. Porque, de certa forma, ele expressa essa comunicação corporal como nenhum outro pecado expressa. Já no verso 9 ou 19, Paulo então vai dar um motivo, mais um motivo. Se nós não entendemos que ele deu vários motivos até agora, agora ele vai dar mais um. Aquilo que nós podemos chamar aqui de um motivo adicional
para o cristão fugir da imoralidade sexual. E o motivo é: vocês são santuários de Deus. Nós fomos criados com um propósito e pertencemos em nosso corpo a Deus. Nós estamos unidos a Cristo e nós somos também santuários de Deus, ou do seu Espírito, como o texto das Escrituras vai nos dizer. E nós temos, irmãos, no texto grego, duas palavras para descrever o templo, ou para fazer referência ao templo que havia na comunidade de Israel, mesmo no Antigo Testamento e no Novo Testamento até o ano 70. Há duas palavras. A primeira palavra é eiron, que faz uma referência ao complexo do templo, ao lugar onde o templo ficava. E há uma segunda palavra que é naos, que faz uma referência ao templo propriamente, ao Santo dos Santos e ao lugar santo, que era o lugar onde Deus estava, onde Deus habitava. E a palavra que o autor usa aqui para nos descrever como templos do Espírito de Deus é a palavra naos, que faz uma referência ao lugar onde Deus habitava. Portanto, nós podemos entender que o texto está dizendo: nós somos essa habitação, o lugar onde Deus está, o lugar onde no Antigo Testamento apenas o sumo sacerdote poderia entrar, e diz a tradição oral de que se ele entrasse lá sem ter feito purificação pelos seus próprios pecados, ele morreria lá dentro. E por isso ele entrava com um sinete amarrado em sua cintura, para que caso o sinete parasse de bater, ele fosse puxado para fora, porque ali estava a glória de Deus. Ali estava a presença de Deus, e ele deveria estar purificado e santificado para poder entrar na presença de Deus. Quanto mais nós devemos viver uma vida de santificação, tendo em vista que nós somos essa habitação, nós somos o lugar onde Deus está, nós somos o povo em quem ou com quem Deus habita, e por isso devemos viver de maneira santa e adequada em relação àquilo que nós somos. Mas é interessante que a passagem ela vai dizer que ser templo do Espírito de Deus não significa apenas ser o lugar onde Deus habita, como se isso fosse apenas, mas faz uma referência também a pertencer. Nós somos o lugar onde Deus habita porque nós pertencemos a Ele. É isso que o versículo 19 vai mostrar para nós, já no final da passagem, quando ele diz assim: e que não sois de vós mesmos. Aqui não é uma referência ao Espírito, mas ao templo, mostrando que os cristãos de Corinto eram propriedade de Deus. E o verso de número 20 corrobora para essa interpretação, porque ele vai dizer: porque fostes comprados por preço. Obviamente, irmãos, que esta é uma referência ao sacrifício de Jesus. Nós pertencemos a Deus. Por quê? Porque Ele pagou um preço por nós. E Ele pagou um preço muito alto. Ele pagou um preço que nós não pagaríamos. Em todo o esforço, ainda que dessemos o nosso próprio corpo ao flagelo, mas não pagaríamos de forma alguma. Apenas Cristo pôde pagar o preço. E o preço era de sangue, do Cordeiro Santo e Perfeito, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso nós pertencemos a Ele. A ideia de comprar aqui nos remete ao contexto histórico, onde havia ainda compra e venda de escravos. E a própria palavra que as Escrituras nos usa para nos descrever como servos de Deus é a palavra escravo. A pergunta que nós devemos fazer é: a quem nós vamos servir no final das contas? De quem nós seremos escravos? Do pecado ou de Cristo? Cristo pagou um preço muito alto e hoje, portanto, nós somos dele. Nós pertencemos a Ele. E como um clímax e uma conclusão, o apóstolo Paulo encerra o assunto no verso 20 dizendo: glorificai a Deus com o corpo. Glorificai a Deus com o vosso corpo. O apóstolo Paulo vem então descrevendo e tratando a respeito do problema, e na sua conclusão final ele vai dizer: glorifiquem a Deus, portanto, com o seu próprio corpo.
Irmãos, nós podemos, com toda a certeza do mundo, aplicar essa passagem às nossas vidas de diversas maneiras. Nós podemos tratar a respeito de vários assuntos e de várias implicações que esse texto tem para a vida prática de cada um de nós, como cristãos e crentes em Cristo Jesus. Mas, obviamente, que há um problema nesse texto, o qual vai motivar a exortação do próprio apóstolo Paulo, e esse problema ele está relacionado com a imoralidade sexual. Esse é o grande problema que o apóstolo Paulo está tratando nessa sessão, que ele já havia tratado no capítulo 5, no entanto, lá era um problema de um indivíduo, e o texto no capítulo 5 ainda vai dizer, no meio de vocês imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Mas se o incesto era o problema de um único indivíduo, a imoralidade sexual não era problema apenas de uma pessoa no seio da igreja, mas ao que parece era uma prática comum, a qual Paulo vai exortar aqui. Esse é um grande problema. O que nós podemos dizer é que, infelizmente, este problema, ele não é exclusividade dos cristãos de Corinto. Ele não é um problema onde só os cristãos de Corinto foram privilegiados com ele. Mas é um problema que persiste até os dias de hoje na igreja de Cristo Jesus. Infelizmente, irmãos, os relatos, e se pudéssemos fazer uma estatística do número de disciplina que é aplicada a membros de igrejas evangélicas, nós veríamos que talvez 98% ou 99% diz respeito à reprovação de práticas sexuais ilícitas, seja a relação sexual antes do casamento, aquilo que a Bíblia vai descrever como fornicação, ou seja a relação sexual fora do casamento, como o adultério. E aqui nós poderíamos citar alguns outros problemas e pecados que o texto das Escrituras nos diz, como a sodomia e a homossexualidade. Inúmeros pecados e problemas relacionados a uma única área, a vida sexual. Infelizmente, esse não era um problema exclusivo dos cristãos de Corinto, mas é um problema com o qual nós hoje ainda temos que lidar. E eu acredito, irmãos, que as causas também sejam as mesmas. As causas que levam crentes em Cristo Jesus, que foram lavados, justificados, santificados, a viverem uma vida sexualmente ilícita e profana, sejam talvez as mesmas. A primeira delas, talvez seja, e sendo honesto, ou honesto não, mas, digamos assim, otimistas, seja a de que o comportamento sexual ilícito é fruto de um equívoco teológico. Como aparentemente era o problema dos cristãos de Corinto. Eles achavam, influenciados por uma filosofia grega, que não tinha problema eles viverem sexualmente da forma com que bem quisessem, porque pouco importa o que você faz com o seu corpo. Mas isso era filosofia grega e isso não tinha nada a ver com o Evangelho. Infelizmente, hoje em dia, ainda existe dentro de determinadas igrejas o chamado liberalismo teológico e moral, que tem influenciado o pensamento de cristãos e os guiado e os levado a uma vida imoral. Porque agora julgam que porque foram alcançados pela graça de Deus, podem viver como bem entendem. Ledo engano. Não podemos. A palavra de Deus, ela nos limita. E eu gostaria que você não entendesse isso de uma forma negativa. A palavra ela não é uma grade que nos aprisiona, mas é como se fosse uma espécie de guarda-reio. Ela nos impede de passar para o lado errado da pista e bater de frente com o carro. Ela é a nossa segurança. Diz alguém que ela é para nós como que o solo para um marinheiro que passou meses em alto mar. Ela é a nossa segurança. É nela que nós encontramos abrigo, é nela que nós encontramos segurança, é nela que nós encontramos vida. Então, sendo otimistas, talvez esse seja ainda o problema de muitos de nós, um equívoco teológico. Mas, se há um outro problema,
é o desejo de viver segundo as nossas próprias vontades, em detrimento da vontade de Deus. E, honestamente, parece que esse era o problema dos cristãos de Corinto, muito mais do que um equívoco e um erro teológico. Talvez se valessem do argumento da liberdade cristã apenas como pretexto e não por convicção propriamente dita, mas por pretexto, para viver como quisesse, como desse na telha, né? Nós podemos dizer assim. Mas o apóstolo Paulo, assim como ele dá aos cristãos de Corinto, ele dá à igreja hoje bons motivos pelos quais nós devemos nos abster de toda a imoralidade sexual. Seja do adultério, pecados que no nosso meio nós tratamos com mais seriedade, né? Mas é um engano nosso nós acharmos que os pecados tidos por menores também não afrontam a Deus. Seja, portanto, o adultério, a fornicação, a prostituição, a pornografia e outros pecados relacionados à área sexual, nós temos bons motivos para abandoná-los. E o primeiro é porque nós pertencemos ao Senhor. Nós somos a habitação do seu Espírito. Perceba que os motivos, eles não são legalistas, mas eles são graciosos. Por que devemos abandonar o pecado? Porque nós pertencemos ao Senhor, porque somos a habitação do seu Espírito, fomos comprados pelo seu sangue, porque não somos de nós mesmos, não pertencemos a nós mesmos. Portanto, não temos direito de fazer com o nosso corpo ou com as nossas vidas aquilo que bem entendermos. O segundo motivo, nós já mencionamos, é que Deus dá importância ao homem como um todo. E nesse sentido, o corpo não pode ser desconsiderado. Devemos cuidar da mente e do corpo. Devemos cuidar da alma, bem como do corpo. Não podemos negligenciar um e o outro, ou em detrimento do outro. Mas nós devemos ser zelosos para com a nossa vida de maneira integral. Por isso, podemos afirmar que devemos viver de maneira integral para a glória de Deus. Um terceiro motivo é que toda a imoralidade, portanto, ela é uma afronta ao corpo de Cristo. Ela é uma afronta ao próprio Cristo. E quarto e não menos importante motivo é que nós devemos, portanto, viver para a glória de Deus. A primeira pergunta do nosso catecismo é: qual é o fim principal e supremo do homem? A resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus nos ajude, irmãos, a vivermos para a sua glória e não para o nosso bel prazer.